Graças a Deus, gente, amém. Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, hoje o vídeo é um pouquinho fora do comum, fora daquilo que eu já tenho feito, né, há algum tempo, alguns meses. Hoje o vídeo, ele tem uma mensagem, um versículo e um coração. Eu quero falar sobre algo que mexeu muito comigo no início do evangelho e que mexe comigo até hoje. É uma frase muito famosa, uma passagem muito famosa, onde revela tudo aquilo que acontece. E quando eu falo é somente uma mensagem e um coração, é porque eu quero dizer o seguinte: eu não tenho roteiro para descrever o que eu vou falar. Então, por enquanto, vai ser tudo. Perdão, barulho. Vai ser tudo de acordo com o que o meu coração falar. O vídeo de hoje é sobre a majestade de Cristo. E quando eu falo do versículo, da mensagem, eu quero dizer aquilo que está escrito no livro, na carta de João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Bem simples, um único versículo, mas que é um único versículo que tem toda uma história por trás. E o porquê que eu falo disso? Eu falo disso porque quando Cristo, em toda a sua majestade, decide descer de sua glória e vir morrer por nós, que somos meros pecadores e que não merecemos a graça dele, tudo isso é um projeto, é um plano de Deus. Mas nada disso esconde a majestade de Cristo aqui na terra. Nada do que acontece nesse dia na cruz, ou com a morte de Cristo, nada disso esconde o que é a majestade dele. Nada disso esconde quem Jesus é, quem Jesus foi e quem Jesus sempre será. Quando a gente começa falando de Jesus, uma das primeiras aparições dele são os três reis magos que vêm para o adorar. Sabe, que vem entregar aqueles presentes para um menino que acabou de nascer. Eles não sabiam quem era, não sabiam onde o encontrar, mas sabia que a partir daquele momento em que aparecia uma estrela, a estrela revelava a glória e a majestade de Cristo. Um futuro bem próximo, eu vou ter uma pregação. Eu não sei se quem assistir esse vídeo vai estar lá nela, mas nesse dia eu acredito que vocês vão saber sobre o que é que eu tô falando. A natureza, ponto. A natureza revela a majestade de Cristo. A estrela, quando ela fala, ela aponta para os três reis magos, falando o seguinte: olha, o menino nasceu, o Salvador, o Messias, aquele que tira o pecado do mundo. Este nasceu, este está vivo. Então os reis vão lá o adorar. Quando a gente vê o profeta orando pelo bebê ainda, quando a gente vê João Batista falando: eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias de seus pés, eu não sou nem digno de tirar as sandálias dos seus pés. Então imagine no seu coração, e às vezes eu fico até mesmo me questionando: quanta honra seria para mim, ou para você, ou para qualquer ser humano, ser um desses que viram Jesus em carne? Ser um desses que conseguiram tocar em Jesus, que conseguiram conversar com Jesus face a face, que conseguiram tê-lo próximo, que dormiam com ele, que conversavam com ele, que comiam com ele, que bebiam com ele, e que mesmo assim muitos deles não reconheceram a majestade e a glória de Cristo Jesus. Quando eu falo da majestade de Cristo, eu falo do homem que toca em um leproso e que não fica doente, e ao contrário, cura o leproso. Para quem não sabe, lepra é uma doença de pele que, se você tocasse, você era contaminado. Era uma doença degenerativa da pele, onde ficavam buracos, feridas. Eu acredito que existe até hoje. A diferença é que na época não havia tratamento. Lá em Israel, eu não lembro o nome da cidade agora de cabeça, mas lá onde eles estavam tinha uma colônia de leprosos, onde os leprosos iam e se afastavam da sociedade, porque não eram dignos de andar. Mas Jesus, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, e o Rei dos Reis, toca um leproso. Ele pergunta: o que é que tu queres que eu te faça, leproso? Fala: Senhor, se tu quiseres, eu quero ser limpo. Ele toca e fala: eu quero, seja limpo. Naquele momento, o leproso não estava somente sendo curado. O leproso estava em muito tempo depois, sendo tocado por um homem. Ele não estava sendo tocado por qualquer homem, ele estava sendo tocado pelo Rei dos Reis. Ele estava sendo tocado pela majestade viva. Ele estava sendo tocado pela palavra, pelo pão da vida, pela água viva, por tudo. Porque ele é tudo. Ele estava sendo tocado simplesmente pelo maior homem. E eu não posso credenciá-lo a isso. Mas em minhas palavras eu digo: o maior ser.
que existiu. Quando a gente fala de terra. Porque Deus não existe, ele é. Ele estava sendo tocado simplesmente pelo Rei dos Reis. Esse homem que foi tocado, ele estava sendo tocado por aquele que vai vir, e com a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que vai governar o mundo, que aliás já é o dono dele. Aquele que me fez, que te fez, que fez do pó da terra nascer vida, com o único sopro fez nascer vida. A gente não tá falando de qualquer homem, a gente não tá falando de qualquer ser, a gente não tá falando de qualquer coisinha, a gente tá falando do Rei dos Reis, a gente tá falando da majestade santa, do homem que tira o pecado do mundo, do homem que veio em glória e em majestade, porém que muitos não conseguiram vê-lo. E Deus, ele não precisa fazer uma coluna de fogo para mostrar que ele é Deus. Deus não precisa abrir o mar no meio para mostrar que ele é Deus. Deus não precisa fazer nada disso para mostrar que ele é Deus. Nós não precisamos das mãos, nós não precisamos tocar as mãos para saber que ele é Deus, porque ele é suficiente. Ele é Deus. Ele é aquele que veio, aquele que fez tudo, aquele que voltará. E que por mais que eu fale que seria uma honra naquele momento, eu ser um dos discípulos, eu ser um daqueles que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que bebeu, que dormiu com Jesus. Por mais que fosse honroso para mim, eu tenho minhas dúvidas se eu não faria a mesma coisa que eles fizeram, que é o abandonar no seu pior momento. Eu tenho minhas dúvidas se eu mesmo, Alisson Severiano, não pensaria, poxa, Jesus está sendo morto por conta da palavra que ele prega, então eu acho que eu não quero isso para mim também não. Eu tenho minhas dúvidas que mesmo com o meu coração, sabe? Que mesmo que hoje eu pense, nossa, deveria ser muita honra. Eu fico imaginando, será que eu faria diferente? Inclusive, será que hoje nós fazemos diferente? Eu vou chegar nesse ponto, mas vamos lá. Por que eu digo que se naquele tempo eu faria diferente? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Agora, por que eu falo se naquele tempo eu faria diferente? Porque, cara, se a gente parar pra pensar naquilo que os homens viviam, eles deixaram tudo pra depois no final morrerem, tá entendendo? Uma coisa que meio que, poxa, sem nexo, eu gastei 3 anos da minha vida pra isso aqui. Mas quando Jesus reaparece e dessa forma, e daquela forma em glória, daquela forma gloriosa, eles olham e falam, rapaz, esse realmente era o Filho de Deus. Quando Jesus morre, ele fala, está consumado, que há um grande temor sobre a terra. Os homens que ali estavam presentes falaram, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Este verdadeiramente era aquilo que ele falava ser. O que é que a gente fez, sabe? E que mesmo assim, mesmo com o nosso coração tão podre, mesmo que com o nosso coração tão sujo, mesmo com o nosso coração tão imundo, ele ainda assim me ama, ele ainda assim te ama. Me perdoem a emoção. Mesmo assim, ele consegue olhar pra mim, olhar pra você e achar graça aos nossos olhos. E achar graça no nosso ser, e achar graça em nós. Como ele achou graça naqueles discípulos. Se a Santa Ceia não é para pecadores, por que todos ali abandonaram Jesus? Se o momento de comunhão não é para os pecadores, se Jesus não veio para os pecadores, então você pode viver sua vida fora da igreja. Você pode viver sua vida fora da santidade, porque o único que é santo é Jesus. O único que é santo é Deus. Se a gente vive com esse pensamento de mostrar aos outros uma santidade exagerada, de mostrar a todos que eu sou mais santo do que o meu irmão que está ao meu lado, eu não sou santo, eu sou exibido. Jesus não veio dizendo eu sou santo, então vocês devem me seguir. Ele falou, honrem ao meu Pai, obedeçam ao meu Pai. E todas as suas atitudes mostravam quem ele era. Jesus não veio dizendo me adorem. Ele veio falando adorem ao Pai. Sigam o caminho que é correto. Eu pareço estar entrando em uma contradição, mas não falo sobre isso. Eu quero dizer, Jesus não precisou falar com palavras para mostrar quem ele era e que a sua majestade é digna de louvor. Não foi achado ninguém digno de abrir os 7 selos, mas só tinha um. Só tinha um. E adivinha quem que era? O mesmo que toca no leproso, o mesmo que vai vir com a sua coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O mesmo que cura multidões, o mesmo que com uma simples palavra consegue curar um homem que nem ali presente estava, que no caso o criado do centurião. Este é o mesmo homem que inspira a palavra dele até hoje. É o mesmo homem que inspira corações a compor canções. O mesmo que inspira a começar a falar do seu amor. E quando eu falo da majestade de Cristo, eu digo que a gente não é digno.
É porque hoje a gente tem tanta coisa que a gente se preocupa mais do que ele. A gente se preocupa com mais seguidores nas redes sociais. A gente se preocupa com um filme a mais. A gente se preocupa com uma pessoa a mais do que ele. A gente se preocupa se a gente vai dormir ou não esta noite. A gente se preocupa mais com o nosso chefe no trabalho. A gente se preocupa mais com o trabalho na escola. A gente se preocupa mais com um tanto de coisas quando a gente para pensar onde é que Cristo está nisso tudo. Onde é que o nosso Senhor está no nosso coração nisso tudo? Se é que Ele é Senhor do seu coração, se é que Ele é Senhor do nosso coração. E eu falo isso porque eu tenho 4 anos de evangelho e eu não sou santo. Eu não sou essa pessoa que fala, puxa, 4 anos nunca pequei. Tô longe disso. Eu só entendo o seguinte, meus amados irmãos. Cristo foi suficiente para mim todo esse tempo. Cristo tem sido suficiente para mim. Quando eu tava lá embaixo, Ele estava comigo. Não que eu já esteja muito em cima, mas quando eu estava no meu pior momento, quando eu estava depressivo, querendo, sabe, parar com tudo, acabar com tudo, o único que falou eu te amo foi Jesus. O único que falou pra mim eu te amo e tu és meu filho foi Jesus e mais ninguém. Se esse é o poder de Cristo, hoje eu entendo. A majestade dele não é uma única coisa. A majestade dele não é algo que se compra, não é algo que se pede. A majestade dele é de graça. Porém, só tem aqueles que querem. Todo aquele que tiver sede, venha e beba de graça a água da fonte da vida. E ele é a água da fonte da vida. A mensagem de hoje ela foi um pouco diferente porque ela foi sem roteiro. Mas o que eu quero dizer para todos vocês é: Cristo é suficiente. Cristo é majestoso. Cristo é rei. E ele reina e vive para todo sempre. Amém, meus irmãos. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever. E não esqueça também de compartilhar isso com algum amigo ou com algum familiar seu. Ah, mas os meus amigos não são cristãos. Então manda pra ele desse mesmo jeito. Manda pra ela desse mesmo jeito. Manda pra um parente seu que ainda não conhece ou que ainda não consegue entender qual é a majestade de Cristo. Manda para essas pessoas, fala do amor de Jesus. Não manda só para as pessoas aquilo que eu falo. Fale você também. E cite a palavra do Senhor você também. Se você tá vivo, então você tem um propósito, você tem um chamado. E eu não sei qual é o meu chamado. Vou dizer ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, por favor, em nome de Jesus, fale do nome dele, fale do amor dele, fale da graça, da misericórdia e principalmente da majestade que ele tem. Tá bom? Muito obrigado se você me assistiu até aqui. E a gente se vê no nosso próximo. Eu já ia mandar um beijo. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.